Continuando, aqui é uma outra criança de 11 anos com o mesmo quadro que os anteriores. E a primeira coisa que chama atenção são esses linfonodos aumentados em número na raiz do mesentério e até na fossa, aliás, no flanco, fossa ilíaca direita, cadeia cólica direita, né? E aí quando a gente vai navegando, a gente vê mais uma vez uma imagem hiperdensa, espontaneamente hiperdensa, ali que pode estar na topografia do apêndice. Vamos dar uma olhada melhor. Aqui embaixo, ó, a gente já vê um borramento e densificação da gordura pré-sacral aqui na pelve, né? Então assim, já temos sinais inflamatórios da pelve inespecíficos, ok? Mas vamos procurar uma causa. Tá? Então, quando a gente acompanha o trajeto do apêndice, aqui é menos evidente do que nos outros casos, apesar da gente ter linfonodos grandes. Então, esse linfonodo aqui, por exemplo, mede 1 centímetro. Tá? A gente vê que aqui é o seco. Quando a gente desce, o trajeto do apêndice secal não é tão fácil de ser determinado como nos outros casos, porque essa criança é mais magrinha aqui, a gente perde um pouco os contornos aí da interface gordura e tecido, mas a gente vê que o apêndice está nesse trajeto aqui, fazendo reconstruções provavelmente ajuda mais. Então ele vem e desce em direção à pelve, vem mais para a região medializada e acompanha aquela imagem que a gente tinha visto lá no início, certo? E aqui quando a gente mede a densidade, aliás, a densidade não, o calibre, a gente vê que tem uma imagem hiperdensa com tecido em volta, envolvendo ela, e o calibre aqui nem tá tão aumentado assim, olha lá, 6 ponto alguma coisinha, forçando a barra 7, certo? Aí a gente tem que lançar a mão de outros achados para se chegar ao diagnóstico, tá? Quando a gente não tem todos os critérios e não há certeza absoluta de que se trata de um caso de apendicite aguda, a gente vai descrever todos os achados, sugerir a possibilidade, né, recomendar controle e correlação com os exames laboratoriais. Vamos ver se nesse caso em particular a gente consegue, com as reconstruções, falar alguma coisa a mais aqui. Então vamos lá. Aqui a gente está no coronal. Vamos tentar primeiro achar aquela imagem que a gente achava que fosse um apendiculito, para ver se dá para confirmar que aquilo é ou não. Bom, pela altura aqui já não deixou muito característico de ser, não. Parece um pouco alto. Aqui no sagital ainda parece um pouco alto, mas mostra o sinal do halo e aí admite outros diferenciais. Vamos ver a densidade. 280 não é muito. Então, vamos ver aqui. Não está na topografia do ureter. O ureter passa mais lateral. Então é bem sugestivo que seja realmente o apêndice aqui, tá? Apesar da gente não estar vendo o trajeto muito bem, ó, a gente sabe que aqui é o trajeto dele. Deixa eu ver.
É isso mesmo, ó. Aqui no plano axial, quando a gente acompanha essa imagem, a gente vê que ela termina nesse ponto, certo? Quando a gente acompanha o sentido inverso dela, a gente vê que ela segue esse trajeto que a gente tinha mostrado lá no início e ela vai em direção ao século, ascende aqui em direção ao século. Então realmente é sugestivo de apendicite aguda, ainda mais associado a esses outros achados que a gente tem aqui, das linfonodomegalias, do borramento inflamatório. Então, sem dúvida alguma, no laudo a gente tem que sugerir realmente esse diagnóstico e falar para ser feita realmente a correlação dos dados clínicos e laboratoriais. Nesses casos, eventualmente a gente pode lançar mão de exame seriado, exame de controle, tá? Como a localização aqui é um pouco profunda e se trata de uma criança um pouco mais velha, de 11 anos, nesses casos aqui, provavelmente o ultrassom não vai ser muito decisivo, tá? Vai ser mais difícil da gente chegar no diagnóstico por conta da profundidade, né? Aqui o apêndice secal tem uma profundidade de em torno de 6, 7 centímetros da parede abdominal. Talvez se ele não tivesse com franco sintoma, aliás, com francos sinais de peritonite, peritonismo que seja, a gente talvez conseguisse comprimir para tentar aproximar um pouco o transdutor aqui do ultrassom para visualizar esse apêndice, mas eu acho pouco possível, pouco provável que vá dar certo, tá? Então, assim, nem todos os casos são cheios de sinais, sintomas tão evidentes e tão floridos, né, do ponto de vista tomográfico quanto aqueles dois primeiros, tá? Vamos para o quarto caso agora. Quarto caso, se eu não me engano, a criança de 6 ou 8 anos, não lembro agora. Aqui, ó, também é papum, né? A gente vê francos sinais inflamatórios na fossa ilíaca direita, certo? Com borramento da fáscia, né? Borramento da goteira parietocólica direita, densificação, líquido laminar e uma estrutura tubular com borramento da gordura adjacente, medindo ali, ó, 9 milímetros, seus 9 milímetros, que termina em fundo cego, ó, aqui é o fundo cego. A gente acompanha essa estrutura, acompanha até que ela entra no seco por aqui, certo? Então, provavelmente, nesse caso, a gente tem uma apendicite retrocecal por conta do posicionamento que é mais para trás aqui e esse envolvimento de gordura na parede, nas paredes aqui do apêndice secal, tá? Então é interessante às vezes deixar isso descrito, porque isso facilita a vida do cirurgião. O apêndice retrocecal é um pouco mais complicado de operar do que o apêndice livre, solto na cavidade abdominal ali, porque ele vai ter que ressecar esse apêndice antes de realmente de fazer a ressecção dele, tá? Aqui a gente também tem um pouco de distensão de delgado, leve, né? E a gente vê líquido na goteira, aliás, líquido na pelve aqui, pré-sacral, principalmente, ó. É importante ter olho para esse líquido, ó, densidade de 3, compatível com líquido. É importante a gente visualizar cada gotinha de líquido que possa ter e deixar isso descrito, tá? Que isso estreita o diagnóstico, é um achado indireto de processo inflamatório, ainda que o apêndice não seja visível ou que não esteja aumentado, né, nos casos incipientes que a gente pode ter isso, né, e descrever a presença de linfonodos, sejam eles aumentados em tamanho, aumentados em número, ou limítrofes, tá? Vamos para o último caso. Esse caso, inclusive, é de hoje, é de uma criança de 8 anos e que a gente não tem francos sinais inflamatórios, tá? A gente tem um pouquinho de distensão de delgado, com conteúdo líquido principalmente, vários linfonodinhos ali, ó, 8 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, tá? São
linfonodos absolutamente inespecíficos, qualquer jeca pode dar esses linfonodos, tá? E aqui o que a gente tem no exame dessa paciente é que o apêndice secal, a gente consegue ver uma beiradinha dele aqui, tá? Só essa parte que deu para ver, porque a paciente é magrinha, né? E não tem muita gordura aqui nos planos periapendiculares. Então aqui ele tem um calibre absolutamente normal de 4, forçando a barra, 5 milímetros, mas nem isso, tá? Não vemos apendiculito, não vemos nada que chame muita atenção, a não ser aqueles linfonodos. E quando a gente olha aqui, a gente vê que nessa região da pelve a gente tem uma densidade um pouquinho menor, tá? E quando a gente mede, a densidade aqui é de 0, se é líquido livre. Então, uma gotinha de líquido livre na pelve, linfonodos infracentimétricos nas cadeias mesentéricas, a gente vê aqui, ó, mesentérico lá em cima também, na raiz do mesentério, mas principalmente na cadeia iliocecocólica, tá? Outra coisa que chamou a atenção aqui também é que a gente vê a impressão da válvula iliocecal no seco, mas eu não vejo conteúdo de gordura, então não me parece que seja necessariamente aqui um caso de insuscepção intestinal, não. Parece que é só a impressão da válvula iliocecal. Estou falando isso porque eu já fiz reconstruções e nas reconstruções a gente não consegue deixar bem claro que não tem gordura mesentérica e nem componente aí de insucipiens dentro do seco, tá? Então, assim, nesse caso não deu para ser conclusivo, né? Mas a gente descreveu esses achados, né, de distensão leve, de segmentos delgados, com conteúdo gasoso, que pode corresponder à estase, né, os linfonodos aumentados em número, de dimensões limítrofes, infracentimétricas, e um pouquinho de líquido livre na pelve, tá? Nem tudo que reluz é ouro, mas no quadro desse paciente a gente tinha a descrição ali de dor abdominal de forte intensidade na fossa ilíaca direita e tal. Então, provavelmente nesse caso vai ser preciso fazer controle, né, ver como é que estão os laboratoriais dessa criança, colocar a mão na barriga, ver se tem realmente algum outro sinal que sugira apendicite, né, e eventualmente, tá, se o diagnóstico não for realmente feito só com o exame físico, e esses achados indiretos, pode ser que seja necessário fazer às vezes um controle tomográfico ou até tentar correlacionar com a ultrassonografia, ok? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, que nem todos os casos de apendicite são simples, principalmente quando é na criança, que a gente não tem tanta gordura, a gente tem as estruturas muito juntinhas, né? Então é interessante a gente parar para avaliar que alguns casos podem ser muito exuberantes e outros casos podem ser completamente inespecíficos, mas se tratar do mesmo diagnóstico, tá? Fiquem de olho nessas questões quando vocês forem avaliar esses pacientes, tá? Procurem levar em consideração sempre a clínica que o paciente está apresentando, tá? Se você achar um achado do outro lado, sempre suspeita que pode ser um achado associado, mas que o paciente merece um diagnóstico único na grande maioria das vezes, tá? Isso aí. Até o próximo.